Ele faz isso a partir do instituto chamado requisição. Para os senhores terem ideia, eu sou do grupo que está atuando no caso de Mariana, do desastre ambiental de Mariana. E para atender ao desastre, para poder conter o desastre, nós utilizamos o Instituto da Requisição. O que ele significa? Vejam só, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. E se não houver dano nenhum, professor, tem indenização? Não tem. Observem que não é uma desapropriação. Desapropriação é quando o Estado pega a propriedade para ele. O Estado, vamos dizer, entre aspas, pegou emprestado a propriedade para atender ao interesse público. Ok. Seguindo. Bem, a próxima temática é uma temática muito interessante. A quem pertencem os direitos autorais? Vejam bem, vamos supor uma música do Michel Teló, para quem gosta do Michel Teló, que ele teve, acho que uma ou duas músicas que fizeram muito sucesso. Essa música não vai ficar só com Michel Teló, meus caros. Vejam bem, o Michel Teló pode transmitir para os herdeiros o direito à sua música. Pode acontecer a mesma coisa com a Anitta, acontece a mesma coisa com Roberto Carlos, com Chico Buarque, com todos, independentemente do tipo musical, ok? Então vejam comigo, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Portanto, os herdeiros têm direito à herança. Geralmente a gente imagina herança como um bem puramente, estritamente físico, mas não. O direito autoral também é direito de herança, ok? Mas o indivíduo teve lá o direito autoral e ele fica concatenando, utilizando. Ele pode fazer um testamento com o direito dele? Pode fazer um testamento com o direito dele. Ou seja, ele pode dizer, por exemplo, deixo os direitos, os frutos monetários da minha música para fulano de tal. Ok? Dentro dessa linha agora, nós vamos para outra órbita. Nós vamos para a órbita de requerer informações para com o Estado, que é o chamado direito de petição. Direito de petição é o direito de perguntar algo, é o direito de querer algo, é o direito de defender o seu ponto de vista e o Estado te dá satisfações. O direito de petição para a defesa dos direitos é gratuito. Se você vai ao poder público e protocola lá dizendo que você quer informação de X ou de Y, esse direito é gratuito. Mas ao direito também de fornecimento de certidões do poder público. Travou? O meu tá normal. O meu tá normal. Pode continuar? Então tá. Vamos lá. Deixa eu pegar. Ah, tá. Quando nós falamos do direito de obter certidão, alguém pode levar a mão e falar assim: ah, mas eu fui no cartório e tal. Não estou falando desse tipo de certidão. Estou falando de certidões obtidas perante o Estado. Em outras palavras, quando alguém chega, por exemplo, e diz: eu quero uma certidão negativa de débito da minha empresa. Ok? Eu quero que o Estado forneça aquilo que ele tem de mim. Você quer tirar xerox? Você vai ter que pagar pelo custo do xerox, mas não pode ser obrigado a pagar pela certidão. São coisas diferentes. Vamos supor agora que o Estado diga: ah, eu tenho um processo judicial ou administrativo aqui. Eu posso mantê-lo em sigilo? A regra geral é que não. Não pode haver sigilo de processos. Os processos são públicos. Os processos são públicos. Sendo públicos os processos, a exceção que vai se ter é
o segredo de justiça será em função da intimidade ou do interesse social. Suponhamos, alguém manda uma cartinha lá para Brasília, ou aí para Brasília, e diz: eu quero as informações de onde estão os radares da aeronáutica lá na Amazônia. Ele não vai te fornecer isso, por óbvio. Por que ele não vai te fornecer isso? Porque estamos diante do interesse social de guardar essas informações. Mas, suponhamos que um processo judicial esteja tratando sobre uma intimidade de uma pessoa, um processo de divórcio, por exemplo, daqueles divórcios tumultuados. A pessoa não quer se expor, ela pode pedir que o processo seja posto em segredo de justiça em razão da intimidade. Mas ainda há direitos fundamentais ligados à liberdade fixados a partir do processo, do direito processual. E aqui chamo a atenção de vocês para o Tribunal do Júri. Uma grande dificuldade do Tribunal do Júri, para quem não é da seara jurídica, são os filmes dos Estados Unidos, que imaginam que tudo tem júri. No Brasil, não. No Brasil, júri é exceção. No Brasil, eu somente vou ter júri por crime doloso contra a vida. Se não houver crime doloso contra a vida, quem julga é o juiz, não é o júri. Em outras palavras, se o indivíduo está apoiado em uma marquise, ele encostou sem querer em um tijolo, o tijolo caiu na cabeça de alguém e esse alguém morreu. Esse homicídio é um homicídio culposo. A pessoa não quis matar, aconteceu. Ela teve culpa, mas ela não teve dolo, que é a vontade. Quem julga não vai ser o júri, vai ser o juiz. Ou seja, crime doloso é aquele que você quer fazer ou assume o risco de acontecer. O indivíduo encheu a cara e saiu dirigindo. Ele fez um crime doloso. Ele assumiu o risco caso ele atropele alguém, ok? O indivíduo tinha que fazer a manutenção dele no carro, só que ele foi deixando, o carro está sem freio. E aí ele não consegue parar, atropela alguém, o indivíduo morre, o crime é culposo, não é doloso. Por que isso é relevante? Porque o júri é soberano. Se o júri diz que o indivíduo é inocente, o juiz pode achar que ele é culpado, que o juiz não pode condená-lo. E o juiz também não vai poder falar, acho que foi aquele jurado ali, porque o júri é sigiloso, ninguém sabe quem votou em quem. Portanto, pegando a base, o júri é soberano, ele atua em crimes dolosos contra a vida. E atuando em crime doloso contra a vida, a ampla defesa é feita e, após ela, a decisão do júri é soberana, ok? Por isso que vocês veem, por exemplo, que às vezes, no passado mais frequentemente, mas ainda hoje, pessoas de alta elite, coronéis, por exemplo, queriam ser julgados pelo tribunal do júri da sua cidade. Se eles fossem absolvidos, o júri é soberano. Ah, pessoa, isso não é justo. Não interessa aqui para mim se é justo ou não. A Constituição fala isso, tá joia? Nós não estamos estudando o direito de Nárnia. É o direito brasileiro, é o direito existente. Continuando. Vamos lá. Para aprender mais, vamos treinar aqui. Deem uma olhadinha na questão. Nós vimos todos esses itens aqui de fixação. Sobre a temática dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Qual será essa alternativa correta? Vamos lá. Quando nós tematizamos, nós vamos ter
É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei complementar estabelecer. Ah, tem um negócio errado aí, não tem não? Tentem adivinhar o que é, que aí depois abordamos. É livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato? Ah, mas se é permitido o anonimato, como é que vai ter direito de resposta? Aos autores pertence o direito exclusivo da utilização, publicação ou reprodução de suas obras, não transmissíveis aos herdeiros. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ah, legal. A lei não pode restringir a publicidade de atos processuais, no caso lá da intimidade. Ah, então todos os senhores já viram que a resposta correta é a nossa letra D de dado. Por quê? Porque o livre exercício vai ser garantido, sim, sem dúvidas. Só que não é por lei complementar, a restrição é por lei ordinária. A pessoa, mas ela falou lei. Entretanto, meus caros, quando a Constituição não diga lei complementar, entende-se lei ordinária. Ok? Seguindo, é livre a manifestação de pensamento, sendo permitido anonimato. Não, não é permitido anonimato. Na letra C, são transmissíveis aos herdeiros. E na letra E, o erro está em que os atos processuais que digam respeito a interesse social e intimidade podem ser restritos. Seguindo, para aprender mais, vamos ver outras ligadas aos nossos direitos individuais e coletivos, buscando aquilo que está incorreto. Agora a estratégia mudou. Agora nós vamos buscar o erro da questão. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Observem aqui, meus queridos, que há um ponto de relevância muito importante. Vejam que a ESAF reproduz a mesma questão de formas diferentes ao longo dos concursos. Portanto, vão mudar as palavras, mas a questão permanece a mesma. Tá? Continuando. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão final em processo administrativo? Ah, não é por ordem judicial, não? Ordem judicial, né? C, nós vamos ter o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder independe do pagamento de taxas. Isso. Não havendo prévio aviso à autoridade competente, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, todos podem reunir-se pacificamente. Isto é assegurar a instituição do tribunal do júri, conforme nós vimos. Portanto, nós vamos ter que a alternativa, no caso, é a alternativa B de bola, ok? A alternativa B de bola que menciona a estrutura do direito de associação. Certo? Fechamos a nossa primeira estruturação. Vamos continuar no nosso campo metodológico, já seguindo para os direitos sociais. Estruturas que caem em estruturas de alta demanda. Seguindo. Os direitos sociais, lembram-se que eu falei que são a intervenção no domínio econômico, no trabalho, no Estado? Olhem só, eles vão estar elencados lá no artigo 6º e 7º da Constituição, essencialmente, não só neles, mas essencialmente. E para que a gente possa entender isso, eu vou distinguir com vocês relação de emprego, relação de trabalho e servidor público. Vamos lá. Relação de emprego. A relação de emprego é aquela em que há subordinação, um caráter de continuidade dentro do trabalho. Ou seja, o trabalho é gênero de emprego. Todo mundo que tem um emprego tem um trabalho, mas nem todo mundo que tem um trabalho tem um emprego. Quando nós falamos em relação de emprego,
Eu estou falando o indivíduo que tem CLT, o seletista, ok? Quando eu falo em relação de trabalho, eu estou falando aquele indivíduo que está praticando uma atividade, mas uma atividade sem subordinação total. Imaginem aquela faxineira que vai uma vez por semana na casa do fulano X ou da fulana X. Ela está em uma relação de trabalho e não de emprego. E o servidor público? O servidor público não está numa relação de trabalho e nem de emprego. Ele está em uma relação estatutária. Repetindo, o servidor público está em uma relação estatutária. Ele tem obrigações fixadas, independentemente da vontade dele, e essas obrigações podem se alterar. Por quê? Posição Supremo Tribunal Federal. Anotem. Para o Supremo, não há direito adquirido a regime jurídico. Não há direito adquirido a regime jurídico. O que isso significa? Os senhores passando no concurso e está lá escrito assim, horário de trabalho, de manhã até o início da tarde. Se o poder público quiser e te disser, agora o teu horário vai ser de tarde até de noite, ele pode, porque a relação é estatutária, não é de emprego, não é de trabalho, é uma relação estatutária, ok? Dentro dessa lógica, nós vamos ter disposições no artigo 6º que são exemplificativas, elas podem ser alicerçadas por outros. Olhem só que interessante. Nós vamos ter que o artigo 6º e 7º vão se agrupar para dizer que a mulher deve ser protegida no mercado de trabalho e não só de emprego. Olhem que interessante. A mulher é protegida no mercado de trabalho, ou seja, a proteção para a mulher no mercado de trabalho, mesmo que ela não tenha vínculo de emprego. Ah, e se é para mulher, também deve ter para criança, não tem? Tem. E aqui está uma das coisas que mais fazem as pessoas derraparem. Por exemplo, um jovem de 17 anos pode trabalhar? Pode, mas não em qualquer coisa. Um jovem de 17 anos tem restrições constitucionais para trabalhar. Um jovem de 15 anos pode ser empregado? Não pode. Jovem de 15 anos não pode ser empregado. E por quê? Olhem só o que diz a Constituição da República. Ela vai dizer proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. O que é um trabalho perigoso? É aquele que gere risco para as pessoas. Suponhamos, eu posso colocar um menino de 17 anos trabalhando no posto de gasolina? Não, não pode. Ele vai querer ficar mexendo lá no Facebook, no WhatsApp, no celular dele o tempo inteiro. Você sabe que tem risco de explosão. Ah, professor, mas o cara mais velho também vai. Tá jóia, mas presume-se que não vai, tá? A gente presume que as pessoas amadurecem na vida. Mas enfim, tá? Vamos lá. Trabalho perigoso é aquele que gera o risco, ok? Mas e no caso do frentista, além do risco, ficar lá do lado daquela gasolina, também ele inala aquilo é insalubre, faz mal para a saúde dele. Portanto, o trabalho é insalubre. Menor de 18 não pode atuar em trabalho noturno, não pode atuar em trabalho perigoso, não pode atuar em trabalho insalubre. Então ele não pode trabalhar? Pode, ele pode ir trabalhar, por exemplo, numa clínica, etc., atendendo as pessoas lá enquanto recepcionista, não há problema nenhum nisso. O que ele deve ter é 16 anos. De 16 a 18 ele pode trabalhar. As restrições são o tipo do trabalho. E com menos de 18? Com menos de 18, nós não podemos ter ele trabalhando. Não, professor, mas eu já vi um caso que o indivíduo estava aprendendo
Ele estava aprendendo. Quem está aprendendo está como aprendiz. Como aprendiz, o indivíduo pode estar. Aprendiz é a partir dos 14 anos. E abaixo de 14 anos? Abaixo de 14 anos é proibido o trabalho, é trabalho infantil, ok? Abaixo de 14 anos é trabalho infantil. Não pode. Mas na época da minha avó, não pode, hoje não pode, ok? Não pode. Continuando. Observe que os direitos sociais, naquela linha da intervenção que nós já mencionamos, dizem respeito à intervenção do Estado mesmo. E aí, quando eu falar em direitos sociais, vocês têm que pensar o que o Estado fornece, o que o Estado deve fornecer. E aqui nós temos um caractere também relativo. Lembrem que o direito não é absoluto, ele é sempre relativo. Os direitos sociais implicam educação, saúde, moradia, lazer, direito à infância, à assistência aos desamparados, etc. Ok, eu tenho uma pertinência da atuação dos estados. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ter que os direitos sociais são de intervenção, mas são exemplificativos. Ok? Seguindo. Olhem só que questão interessante que vai ter da ESAF, ok? Essa questão é interessante e eu faço destaque com os senhores do primeiro ponto, que é um ponto de atenção. Observem ali nas linhas, as letras A, B, C, D, E, que ora ele te pergunta quais são as corretas, ora ele te pergunta quais são as incorretas. E qual que é o risco disso? O aluno vai lá, acha duas e já vai marcando. Não, ele tem que ler todas para ponderar correta e incorreta, ok? Correta e incorreta. Vamos lá. São direitos sociais, a educação, acabei de ler lá, né? A saúde, o trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição. Olhem só, na forma da Constituição. Seguindo, direito à moradia significa direito à casa própria. Seria algo absoluto? Seguindo ainda, os diversos direitos garantidos pela Constituição aos trabalhadores são elencados de forma exemplificativa. E olhem como que a alternativa seguinte desmente a anterior. Os diversos direitos garantidos pela Constituição aos trabalhadores são elencados de forma taxativa. Ou seja, uma ou outra está certa, né? A Constituição não conferiu uma garantia absoluta do emprego. A Constituição não dá nada de absoluto. Esperando que os senhores já tenham feito um juízo de certo ou errado enquanto eu lia, vamos ver comigo agora. Nós vamos ter que 1, 2 e 4 estão incorretas. Por que que 1, 2 e 4 estão incorretas? São direitos sociais, a educação, saúde, trabalho, moradia, segurança. A previdência social é relativizada enquanto direito porque ela se dá na forma da lei. Ninguém vai aposentar de acordo com as normas constitucionais per si. Há direitos normativos previstos em lei quanto à própria assistência aos desamparados, como aquilo que se menciona na LOAS, ok? Por óbvio, a 2 também está incorreto, não é mesmo? Se tivesse direito à moradia como direito à casa própria, nós teríamos que todo mundo teria casa própria, não é mesmo? E por último, nós vamos ter aqui o inciso 4 vai nos dizer quanto ao caráter de taxatividade, que já dissemos que é exemplificativo. Aí alguém pode estar aí do outro lado pensando, pessoa, mas se é relativo, se não vincula, o que adianta constar na Constituição? É só um programa. Esse tipo de norma é chamado de norma programática. O que é uma norma programática em direitos sociais? Norma programática significa que a própria estrutura... apagou, eu não vi o que estava escrito. A própria estrutura que nós vamos ter
Sim, mas não é que a previdência social não está citada. Ela é um. Você lembra que eu mencionei que a previdência. Isso é um risco interessante, porque a gente não deve pegar o artigo restrito. Você vai me dizer, olha, ele não está no texto do artigo 6º, que é esse que eu mencionei, que está no penúltimo aqui. Só que a gente não interpreta ele sozinho. Nós vamos interpretar na forma da Constituição. Observem aqui que é diferente a sistemática. Estão vendo? A sistemática é de concretização da norma. A concretização é feita nos termos da lei e não nos termos da Constituição. Ou seja, é a lei que vai dimensionar como que é concretizado esse direito. Ok? Espero que tenha ficado mais claro. Legal. Esse é um dilema, por exemplo, que tem gente querendo tirar, só para isso ficar bem explícito, tirar, por exemplo, o FGTS da Constituição, tirar o FGTS, as férias da Constituição, para dizer que agora o FGTS e as férias vão ser regulados só em lei. Porque se for só em lei, vão poder simplesmente retirar o FGTS ou retirar férias. Então é nesse sentido, tá? Tranquilo? Fechamos os direitos sociais. Vamos agora para uma outra temática que diz respeito à nacionalidade, tá? Espero não estar correndo. Não entendi porque o direito à previdência social estaria errado. Quando a gente fala, vamos pegar aqui de novo, então. Voltando aqui. Olha só. Na hora que a gente pega, olha, são direitos sociais, a educação, saúde, previdência, lazer, etc., segurança, nós vamos ter que a posição fixada pelo Supremo Tribunal Federal é: não basta estar previsto na Constituição. Para ficar bem límpido isso aqui, vamos pegar o LOAS. Não sei se vocês já ouviram falar do LOAS. Quando nós falamos em LOAS, é a Lei Orgânica da Assistência Social. A Lei Orgânica da Assistência Social é que vai definir quem tem direito a receber o benefício. Quem vai ter o direito a receber essa efetivação de um salário mínimo por mês? E quem vai definir isso? Vai ser a Constituição? Não. Quem vai definir vai ser a própria lei. Então, entende o Supremo Tribunal Federal que os direitos sociais não vão estar traçados de forma fechada na previsão contida lá no texto do artigo 6º. Aquilo ali é de forma exemplificativa e ainda regulado via lei, ok? Ou seja, a concretização vai ser na lei. Qualquer coisa, pode me mandar um e-mail depois, porque o nosso tempo aqui é muito restrito, então eu não posso ficar muito na questão só, tá? O e-mail vai constar, a Breno vai colocar para vocês depois, mas quem já quiser anotar, marcelocoque@yahoo.com.br. Seguindo. Nacionalidade. Quando nós falamos em nacionalidade, nós vamos estar dizendo quem é brasileiro e quem não é brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Quem é brasileiro e quem não é brasileiro. Um primeiro vício de linguagem que os senhores têm que perder é falar estrangeiro naturalizado. Não existe estrangeiro naturalizado. Existe brasileiro naturalizado, ok? E os brasileiros podem ser de dois tipos. Nós podemos ter brasileiros que são brasileiros natos e brasileiros que são brasileiros naturalizados, ok? Brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Quem é brasileiro nato? A pessoa pode ser brasileira nata de 4 formas. A pessoa, só estou vendo 3 letras, ABC. Ah, cuidado, porque são 4 formas. Quem vai ser brasileiro nato? Será brasileiro nato aquele que tiver nascido aqui no Brasil, mesmo sem querer. Ele nem precisa de querer que ele vai ser brasileiro nato, tá joia? Brasileiro nato é aquele que tiver nascido no Brasil, tá? Ainda que de pais estrangeiros. Então, por exemplo, vem um casal que tem lá um bebê de 8 meses, os dois são poloneses aqui para o Brasil. Vem passar férias aqui no Brasil. Na hora que estão passando férias, o neném nasce.
É brasileiro? É brasileiro. Ah, mas eles não queriam. É brasileiro, não vai ter jeito, tá joia? É brasileiro. A hipótese vai ser diferente se esses poloneses forem 2 deputados da Polônia que estiverem a trabalho no Brasil. Se eles estiverem a trabalho e o filho nascer, não será brasileiro. Não será brasileiro. Portanto, a única hipótese é de ambos os pais estarem a serviço do seu país. Como que isso cai nas provas para vocês? Vou trabalhar com um exemplo que é um exemplo que cai muito. Vem um presidente, vamos supor, vem um presidente da Argentina para cá, conhece uma paraguaia, os dois ficam juntos, ela tem um neném aqui no Brasil. É brasileiro? É brasileiro. Vai ser brasileiro por quê? Porque a paraguaia não estava a serviço do país dela. Não estava. Portanto, tem que ser ambos os pais a serviço do seu país. Outra situação que gera a nacionalidade brasileira. A nacionalidade brasileira pode ser automática caso eu tenha, por exemplo, um embaixador brasileiro ou embaixadora brasileira que tenha filho no exterior. O embaixador ou embaixadora do Brasil na França tem um filho lá, o filho é brasileiro, automaticamente. O filho é brasileiro. Ah, mas não nasceu aqui. Não precisa. Aqui eu tenho um critério que não importa o solo, importa o sangue. Eu tenho o chamado ius sanguinis, tá? Enquanto pelo solo é o ius solis, ok? Seguindo. A terceira hipótese. Na terceira hipótese, eu vou precisar que todo mundo fique muito atento e leia comigo. São brasileiros os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Pronto. Desde que sejam registrados em repartição competente. Essa é a terceira hipótese. Então, vamos supor o seguinte: alguma das meninas aqui está casada e o marido é austríaco. Sai daqui e vai passear na Rússia. Na hora que está na Rússia, nasce o neném. Você, brasileira, vai até a embaixada brasileira e registra sua criança. Ela é brasileira. Olhem só. Ah, mas eu não sou do governo. Não importa, do governo é da linha B. Agora eu estou na linha C. Se foi registrado, é brasileiro. Agora vamos supor que esse casal não registrou a criança. Falou, não vou registrar não. Tá joia? A criança ficou morando lá na Áustria ou na Rússia, onde vocês quiserem no mundo. Quando essa criança tem 82 anos de idade, o Brasil está bombando. E aí, ela já é um velhinho. E disse, mamãe era brasileira, eu vou lá para o Brasil. Se ele vier para o Brasil, estabelecer residência no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, essa pessoa vira brasileira nata. Olhem que ela não está naturalizando. Ela é reconhecida como brasileira nata desde o nascimento. A nacionalidade retroage desde o nascimento. Portanto, eu tenho essas 4 hipóteses de brasileiros natos. Seguindo. Além do brasileiro nato, eu posso ter o brasileiro naturalizado. O que é o brasileiro naturalizado? É aquele indivíduo que não era brasileiro e diz que quer ser brasileiro. Ele vai se naturalizar, ele vai adquirir a nacionalidade brasileira. Pela Constituição de 88, tão somente, olhem só, isso é importante, tão somente aqueles que pedirem podem ter nacionalidade brasileira. Em outras palavras, o indivíduo morou aqui 50 anos, não pediu a nacionalidade brasileira, vai continuar sendo estrangeiro, ok? A naturalização pode ser de 2 tipos. Ela pode ser naturalização
ordinária e pode ser naturalização extraordinária. Anotem aí que na linha A que vocês estão lendo, eu tenho a naturalização ordinária. Como é a naturalização ordinária? É aquela que a pessoa opta e ela tem que preencher o prazo previsto no Estatuto do Estrangeiro para ser naturalizada. Entretanto, se essa pessoa for de país de língua portuguesa, suponhamos Angola, Portugal, Moçambique, ela somente precisa de ter idoneidade moral. O que significa isso? Ser uma pessoa legal, ser uma pessoa ética, tá? Ela precisa de ter idoneidade moral e residência só por um aninho aqui no Brasil, ininterrupto, ok? Portanto, se veio alguém de Angola para morar no Brasil, ficou aqui um ano, e além de ficar aqui um ano, essa pessoa vem e estabelece com idoneidade moral a sua permanência, ela pode ser naturalizada brasileira. E a naturalização extraordinária, qual que é? É a da linha B. Ela diz respeito aos estrangeiros que tenham ausência de condenação penal e estejam no Brasil há 15 anos. Ou seja, vamos supor, isso acontece muito lá no Rio Grande do Sul. Se a pessoa morar aqui há 15 anos, não souber falar uma palavra em português, está morando dentro daquelas comunidades alemãs, mas não tem condenação penal, pode se naturalizar brasileira? Pode. Ela se naturaliza brasileira, ela se torna brasileira, vai poder votar, vai poder tudo. Não vamos confundir quase nacionalidade com a chamada quasi nacionalidade, ok? Explicando isso, eu posso ter alguém que está adquirindo a nacionalidade brasileira, ele ainda é estrangeiro, mas eu posso ter um português que se registra no Brasil para usufruir dos mesmos direitos do brasileiro, sem querer naturalizar brasileiro. Olhem que interessante. Ele quer usufruir dos mesmos direitos brasileiros, inclusive votar, sem que ele se torne brasileiro. Portanto, é uma situação temporária. O Instituto da Quasi Nacionalidade é temporário. É só enquanto a pessoa morar no Brasil. É só enquanto o português morar no Brasil. Como que funciona isso, professor? Ele vai registrar aqui no Brasil enquanto quase nacionalidade. E o Brasil vai conferir esses direitos para ele. Se Portugal concede aos brasileiros que moram em Portugal reciprocidade. Então, se eu tenho os quase brasileiros portugueses, eu tenho os quase portugueses brasileiros. Interessante, não é? Pouca gente se atenta a isso. O que cai nas provas para vocês? O português que estiver em situação de quase nacionalidade pode votar? Pode. Ele pode votar sim, ok? Ele vai votar no Brasil. Ele pode votar no Brasil. Legal? E quando que alguém perde a nacionalidade? A nacionalidade pode ser perdida de acordo com o tipo de pessoa que vai perder a nacionalidade. Para que isso fique explícito. Se for brasileiro nato, eu vou ter perda da nacionalidade só e tão somente só se esse brasileiro nato se naturaliza em outra nacionalidade. Ok? Se ele se naturaliza em outra nacionalidade, ele vai perder a nacionalidade brasileira. Aí vocês vão me falar, poxa, eu conheço tanta gente que naturalizou, e esse tanto de gente que naturalizou, vai simplesmente perder a nacionalidade brasileira? Depende. Olhem só que interessante. O Brasil coloca exceções.
Se a pessoa vai para os Estados Unidos e se naturaliza nos Estados Unidos para trabalhar ou para continuar nos Estados Unidos, ela não perde a nacionalidade brasileira. Se ela vai e se naturalizou para exercer os direitos naquele país, ela não perde a nacionalidade brasileira. Aí vocês vão me dizer, quem perde a nacionalidade brasileira então? É aquele que responde a pergunta, por que você se naturalizou de outro país? Com a seguinte resposta, porque eu quis. Eu fui e naturalizei porque eu quis. Ninguém me obrigou, não ia ganhar nada com isso. Eu simplesmente naturalizei porque eu quis. Ok? Portanto, quando nós falamos do brasileiro nato, ele somente perde a nacionalidade se ele naturalizar em outro país, sem motivo. Mas, e se ele for um brasileiro naturalizado? Se ele for naturalizado, ele vai perder a nacionalidade brasileira por 2 motivos. Primeiro, se ele naturaliza em outro país. Aí aplica o mesmo raciocínio que eu fiz para o nato. Mas eu tenho uma segunda causa. O brasileiro nato não vai ser abrangido por essa causa. Ok? Vamos lá, então. Brasileiro naturalizado que cometer um ato nocivo ao interesse brasileiro, ao Estado brasileiro, e for condenado por isto, eu não vi o último letreiro aqui. Não vi. Tá. E for naturalizado por isso. Só um segundo. Sim. Você perdeu alguma pergunta? É que eu estava auxiliando uma aluna que está com problema de conexão, mas tinha alguma pergunta que você queria ler aqui? Não, é só porque eu fiquei com receio de você estar me falando alguma coisa e eu não ter visto. Eu vou concentrando assim que eu não vejo. Isso, para você concentrar, a gente tem 2 chats, né? Tem o dos candidatos e tem um chat nosso ali, tá? Aham. Então já. Então Ali em pode seguir, cima, né? no canto direito. Pode seguir, tá tudo em paz. Então tá jóia. Jóia. Seguindo então. Quando nós falamos da estruturação de temas, da perda de nacionalidade do naturalizado, ele vai perder se ele comete um ato contrário ao interesse do Brasil. Aí a nacionalidade dele é cancelada, ok? Mas a nacionalidade somente pode ser cancelada do naturalizado. Não existe cancelamento de nacionalidade do nato. Seguindo. Olhem que questão interessante. Tendo em vista o tempo, vou agilizar aqui para a gente já pegar e explicar as respostas. Quanto à atribuição de nacionalidade, marque a opção incorreta. Vamos lá. São brasileiros naturalizados, estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Qual tipo de nacionalidade é esse? Tá certo, né? Mas qual tipo que é? A extraordinária. Naturalização extraordinária. Um quase naturalizado, isso, um quase nacional, né? Um quase nacional vai ser tratado como brasileiro naturalizado. Então, ele pode ser votado sim. Depende do cargo, tá? Ele não vai poder ser, por exemplo, presidente da República, mas ele pode ser governador, ele pode ser vereador, pode ser prefeito, por em diante. Tá joia? O quase nacional é tratado como se fosse naturalizado, ok? É interessante, né? As pessoas falam um pouco disso. Aí, na hora que cai na prova, aí muita gente nem sabe que existe. Tá? A linha B. São brasileiros natos nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam servidos ao país. Exatamente. Nós vamos estar aqui dentro do ius solis, tá? São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira,
desde que sejam registrados na repartição competente. Tá certo. Agora, identifiquem comigo o erro, que é um erro bem, mas muito bem escondido pela ESAF nessa questão. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro e mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. O erro está no conectivo e, não é e, é ou. Tanto faz ser pai ou mãe, não precisa de ser os dois, não precisa de ser os dois. Legal, né? Pegadinha. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de país de língua portuguesa apenas um ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Tá certinho, tranquilo. Seguindo, tá? Tema interessante, palpitante, que diz... Oi. Professor, vou fazer uma nova interrupção, por favor. Eu não sei, porque eu estava ali tentando resolver o problema de alguns alunos em relação à conexão. Você viu a pergunta do Jurandir a respeito de se um quase nacionalizado pode ser votado? Eu gosto de ele é tratado como naturalizado. Se o naturalizado pode ser votado, ele também pode. Perfeito, só queria ter certeza que eu não te atrapalhei em ver a pergunta. Não, de jeito nenhum. Então, tudo aquilo que disser respeito ao quase nacional, ele vai ser tratado como naturalizado. Ele vai ter os mesmos direitos do naturalizado. Importante é que ele está no período que ele esteja no Brasil. Se ele mudou para Portugal e fala, ora, pois, não quero mais ser brasileiro, aí ele perde essa possibilidade, ok? Continuando, então. Direitos políticos, tema palpitante, tá joia? Primeira coisa que a gente tem que saber, direitos políticos. Esqueçam lendas na televisão, ok? Direitos políticos vão por normas que são sentadas em dicção expressa na Constituição e que são permeadas de lendas urbanas. Vamos tentar desfazer algumas delas. Primeiro, a participação no Brasil popular, participação popular no Brasil pode ser direta. O que é a participação direta? É quando o povo realmente escolhe a decisão. A participação pode ser por plebiscito ou referendo. O plebiscito se distingue do de forma. Vou colocar um caso bem singelo para vocês. Se eu chego na turma dos meus amigos e digo para eles, para qual lugar vocês querem ir? Olhem só, eu pergunto para onde eles querem ir. E a decisão deles é, vamos para o restaurante X? Eu estou em um plebiscito. A decisão é tomada depois da minha pergunta. Ok? E mais, até a hipótese do que vai ser decidido é depois da minha pergunta. Agora, se eu chego para os meus amigos e digo, estamos querendo ir ao restaurante X, vocês querem ir conosco? Eu estou lançando um referendo. Eles já vão me dizer se concordam ou não com a minha proposta. Estão vendo a diferença? O plebiscito vem antes da posição e da resposta definitiva. O referendo vem depois. Você já faz a proposição, já traça aquilo que quer que seja decidido e manda para o povo. Legal? E quem que vai poder atuar, seja em plebiscito, seja em referendo, seja em plebiscito, seja em referendo, seja na votação das pessoas? Olhem só que interessante. Todos vão poder atuar no Brasil sem restrições de renda ou grau de instrução. O voto no Brasil é um voto universal, assim como na maioria, na imensa parte das democracias, tá? Acho que todas hoje. Nós vamos ter que o voto é universal. O que significa um voto ser universal? Não há restrições por parte de critérios de renda ou de instrução.
A idade não é preconceito, a não ser que seja por falar que a pessoa é velha, tá? Mas aí é outra coisa, tá? Quando nós falamos que a idade não é um critério para tirar o voto universal, é no sentido de dizer todas as crianças um dia vão poder votar em razão da idade.